lá. Miqueias, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a respeito de Samaria e Jerusalém. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Essa é uma frase com que Charles Dickens começa um dos seus maiores romances, que é Um Conto de Duas Cidades. Tá? Que ele vai tratar ali quais são essas duas cidades que Charles Dickens escreveu. É sobre Paris e Londres no período, final do século XVIII, período da Revolução Francesa. Vocês devem lembrar isso muito bem nas suas aulas de história da escola, né? Eu sei que todo mundo gosta muito da aula de história. Então você deve lembrar. Né? E quando você olha para o cenário de Paris e de Londres, dessa época, final do século XVIII, então, pensando em Paris, né, estava uma tensão política, social no país todo, mas principalmente Paris, que era a capital da França, né, e você tinha o clero, você tinha a corte, que vivia com luxo, né, com tudo de bom, e 98% da população pagando altos impostos para bancar isso. E aí, claro, miséria, né, fome espalhada por todo lado, né, e aquela tensão, e por isso que desencadeou na Revolução mesmo, e aquele conflito todo, e aí gente guilhotinada, né, isso é Paris. Aí você olha para Londres. Londres já tinha passado pela sua Revolução, a gloriosa, né, se você lembra das aulas de história também, já tinha passado pela Revolução Industrial. Londres, cidade, a maior economia da época. Então se você olhar para Londres, aparentemente uma cidade muito boa, uma cidade muito legal, bem estruturada, só que se você olhasse direito, a miséria estava ali, a pobreza estava ali, a desigualdade social gigantesca, né, porque ela tinha a aparência de uma cidade desenvolvida e boa, mas que no fim das contas estava no mesmo caos que Paris. Esse é o cenário que o Charles Dickens pinta no seu romance, e que é, na verdade, um apontamento do que aconteceu realmente na história. Tá? Charles Dickens escreveu assim, né, era a era da sabedoria, era a era da tolice, era temporada de luz, era temporada de trevas. E se a gente olhar para os nossos dias, não parece isso também? É o tempo da tecnologia, é tudo, mas é o tempo das maiores desigualdades, das maiores tragédias. Não, mas olha como avançou tanta coisa. Informação, você tem acesso à informação aí, está na palma da sua mão. Mas nunca a gente viu pessoas tão desencontradas e pessoas tão sem esperança e sem conhecimento, ou não é? Então a gente percebe que os tempos passam e as coisas ficam. E quando a gente olha para Miqueias, que é o nosso texto aqui, a gente pode ver uma semelhança absurda com tanto o século XVIII como com os nossos dias. Nosso texto aí fala que Miqueias escreveu para quem? Para duas cidades, Samaria e Jerusalém. Tá? Então, você pode olhar, e se a gente olhar para o período histórico aqui, de quando Miqueias teve a sua profecia, a sua visão, como a gente viu aqui, ele era contemporâneo de Isaías, inclusive. Então, lembra quando a gente estudou Neemias, a gente estudou Zacarias, né? E Miqueias, ele vem antes do exílio. Então, existia Samaria, existia o reino do norte, existia o reino do sul, ainda existiam os dois reinos, de Israel e o reino de Judá. E então como nosso texto diz aqui, ele passa por 3 reinados, de Acá, Jotão e Ezequias. Tá? Então, Miqueias escreve nesse período aí.
Então, é um período pré aquilo que a gente viu Esdras e Neemias, que é o retorno do povo do exílio. A profecia de Miqueias é antes deles irem para o exílio. Então, mostrando a decadência de Israel, que culminou exatamente no seu exílio. O afastamento do povo de Israel, de Deus, o que acabou levando eles ao exílio, certo? Como a gente já viu isso anteriormente. Se a gente pensar Samaria, é muito parecido com Paris da época. Você olhava para Samaria e você via que ali a decadência era total. Ali a miséria imperava, você tinha corrupção, você tinha pessoas enganando outras, tomando posse da terra de outros, né? Coisa muito parecida com o que a gente vê hoje. Esse é o cenário histórico aqui de Miqueias. E no decorrer daqui dos nossos sermões aqui sobre Miqueias, a gente vai ver exatamente isso. Miqueias condenando a atitude das pessoas, a atitude das lideranças, por causa da corrupção, por causa do engano, por causa da mentira, por causa dessa degradação total da vida. E a gente olha para o Reino do Norte, para Samaria, que era a capital, e aí a gente vai ver que, e ainda junto com tudo isso que tinha internamente ali em Israel, você tinha o Império Assírio, que estava crescendo e estava dominando tudo, e inclusive já invadindo as terras de Israel. E aí a gente tem esse período exatamente onde eles tentam contra-atacar o Império Assírio, e sem sucesso nenhum. Porque Deus tinha dito: eles são a minha mão sobre vocês. Então não adiantava o povo de Israel ir contra e lutar contra os assírios, porque Deus falou: eu vou usar eles para disciplinar vocês. E exatamente isso está acontecendo. Então nós temos uma pressão interna ali, ponto de explodir, e você tem uma pressão externa também sobre Samaria. Então a gente olha para Samaria e a gente vê o fim eminente de Samaria. Aí você olha para Judá, olha para Jerusalém e fala: não, aqui está, o templo está lá estabelecido, o culto está estabelecido, está tudo bonitinho. Só que não. A grande questão é que, aparentemente, da mesma forma que Londres, Jerusalém parecia que uma cidade que estava tudo ok com ela. Quem olhava de fora e olhava Jerusalém, falava: não, essa cidade aí é temente a Deus. Essa cidade aí, eles mantêm o culto, está tudo certinho com eles. Só que, como a gente vai ver na própria profecia aqui de Miqueias, era um povo que mantinha os seus rituais, mas o coração estava totalmente afastado de Deus. Logo a corrupção imperava dentro de Jerusalém também. Então não existia uma diferença real entre Samaria e entre Jerusalém. Só tinha uma aparência diferente, mas as duas estavam totalmente corrompidas pelo pecado, pela idolatria, afastadas de Deus. E é nesse cenário aqui que Miqueias vai escrever. Então essas duas cidades, assim como as duas cidades de Dickens, né? Só que Miqueias levanta uma voz. E a grande diferença entre Miqueias e Charles Dickens é que Charles Dickens escreveu um romance. Miqueias, ele traz o quê? Uma palavra do Senhor. Miqueias não escreveu o que ele achava sobre as duas cidades. Ele escreveu o que Deus falava a respeito das duas cidades. E essa é a grande diferença, né? Miqueias começa aí: a palavra do Senhor em visão que veio a Miqueias. Esse é o nosso verso aqui, né? Começa assim: palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias. Então é o primeiro ponto que a gente tem aqui. Então eu quero pensar aqui, na verdade, em 4 blocos nesse nosso primeiro verso aí. Primeiro é a fonte, que é a palavra do Senhor. E aí que é uma coisa muito importante. Não era a opinião de Miqueias, não eram as ideias de Miqueias, não é o que ele achava que devia ser feito. Era a palavra do Senhor. Isso é muito importante. E quando a gente pensa em palavra do Senhor, a palavra que é confiável, que é inerrante, que é perfeita, que é justa, é a palavra do Senhor dos exércitos, ok?
Calvino mesmo disse uma vez que nós devemos ter, e tem muita briga com isso, inclusive, com essa frase de Calvino, que nós temos que ter a mesma reverência com a palavra de Deus que nós temos com o próprio Deus. E aí surgiu muita polêmica, né? E tem, né? Imagina, isso é um absurdo. Estão endeusando a Bíblia. Não é endeusando a Bíblia, é a palavra de Deus. É isso que a gente tem que entender. Não é que a gente pega a Bíblia, a Bíblia. Não, essa é a palavra de Deus. Ela não é um texto qualquer. Ela não é um texto de homens. Ela não surgiu da cabeça das pessoas. É a palavra de Deus. Então a nossa reverência não é que nós vamos adorar a palavra de Deus, não é isso. Não é que vamos pegar a Bíblia e a pessoa como deixa aberta lá na sala de casa. Não. A Bíblia aberta na sua casa não faz diferença nenhuma. Ela faz diferença quando você lê, quando você escuta a palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus sendo revelada a você. Aí faz diferença. A Bíblia sozinha, eu vejo um monte de carro com Bíblia dentro do painel, já toda torta lá. Como se a Bíblia fosse proteger o carro. Não protege nada. A Bíblia fechada é o quê? Um monte de papel. Isso é para nada. A Bíblia ela é poderosa quando aquelas palavras entram no nosso coração. Porque aí é a palavra de Deus nos tocando. Então é isso que a gente tem que entender. Não é a Bíblia papel que é poderosa, é o que está escrito ali. É a palavra do próprio Deus. E é assim que começa o nosso texto aqui. Tá? Então uma pergunta inicial para a gente aí é: o que a palavra significa para nós? Qual a importância que a gente dá para a palavra de Deus na nossa vida? E quando a gente pensa na palavra como a fonte de tudo que a gente precisa saber, é a palavra do Senhor. E a gente tem que entender que a gente não está diante de opiniões humanas. Isso é uma coisa que a gente tenta sempre trazer aqui para vocês. A gente tenta expor a palavra de Deus, sem trazer as nossas opiniões. Por isso que a gente tenta entender o que o texto nos diz. Porque, e é o que a gente vê muito por aí, você pega um texto qualquer da palavra, você pode pegar esse texto aqui de Miqueias, e você pode falar o que você quiser em cima dele, é ou não é? Mas não é essa a nossa ideia. A gente quer saber o que o texto está nos dizendo. O que Deus está querendo falar comigo. E não o que eu quero interpretar a respeito desse texto. Porque senão fica muito fácil, né? Você pega qualquer texto da Bíblia e você fala qualquer abobrinha em cima dele. Mas não é assim que funciona. O que nós queremos é Deus falando com a gente. Não é eu pregar a Bíblia e usá-la para moldar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero viver, aquilo que eu acho que é o certo. Não, mas é deixar que a palavra de Deus molde os meus pensamentos, molde o meu modo de viver. Tá? Porque a palavra de Deus é a fonte. Ela não é o nosso meio de uso, ela é a fonte. Tudo bem? E é por isso que Miqueias, né, ele proclama que não é uma coisa da ideia dele. Ele começa falando: é a palavra do Senhor que veio a mim. Eu não estou falando da minha cabeça, é a palavra do Senhor que veio a Miqueias. Tá? Então, quando a gente ouvir e ler esse livro aqui, ele vai trazer, parece que, ecos de um passado distante. Isso aí foi de outra época. Isso é realmente, Israel naquela época é um absurdo. Jerusalém. Não, essa palavra é para nós hoje. Porque é a palavra do Senhor que é imutável. O contexto todo de Miqueias é de séculos atrás, século 8 a.C. Mas o que Deus estava falando para aquelas pessoas é o que Ele fala para nós hoje. Por quê? A gente viu século 8 a.C., século 18, Europa, século 21, Brasil, tudo igual. Porque o ser humano é o mesmo desde sempre. E Deus também é o mesmo. E Ele continua querendo transformar as nossas vidas. E Ele continua enviando a sua palavra para que a gente seja transformado. Porque Ele continua cuidando do seu povo. Ele não abandonou o seu povo. Como a gente vai ver que Ele não abandonou o povo daquela época, por isso que Ele levanta Miqueias. Porque quando a gente olha, porque tudo que Israel fazia, se fosse eu e você, o que a gente fazia, hein? Quer saber? Se vira, estou indo embora. O problema é de vocês. Não daria vontade de fazer isso? Quantas vezes a gente já fez isso com pessoas?
Fala, quer saber, ó, você quer fazer isso? Quer? Se vira, o problema é seu, eu não estou nem mais aí, ó. Vou viver a minha vida, você vai viver a sua e eu vou cuidar da minha. Não é? Quantas vezes a gente já não fez isso com um monte de gente? Ou pelo menos pensou em fazer? Ainda bem que Deus não pensa isso da gente, né? E por isso ele levanta Miqueias. Ele podia olhar para Israel, olhar para Judá e ver aquela bagunça e falar, quer saber? Eu vou escolher outro povo. Eu vou para outro lugar, escolher mais um outro povo, só que não. Por que Deus não fez isso? Porque Ele prometeu. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele prometeu lá para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa era a família de Abraão. Logo, Deus não deixou eles para lá. Deus é fiel à sua promessa até o fim. E se Ele prometeu que vai cuidar da gente, que vai nos guiar, Ele vai fazer isso. E por isso, domingo após domingo, a gente está ouvindo aqui Deus falar com a gente. Por quê? Porque Ele não nos abandona. Ele quer que a gente viva próximo dEle, de acordo com o modo que Ele estabeleceu como propósito para nós. Amém? Então Ele é o Deus vivo que fala hoje. Então essa é a primeira parte aqui do nosso texto, a fonte, que é a palavra do Senhor. Mas nós temos o modo como essa palavra veio, que veio em visão. E aí, como eu já falei antes, o profeta ele é um receptor e não um inventor. Tá? E Miqueias não inventou um papo aqui, alguma coisa. Ele recebeu do Senhor. E a palavra que é usada aqui no hebraico aqui é uma visão concedida, é uma iniciativa do próprio Deus. Não foi nem Miqueias que estava lá, Senhor, traz uma palavra aí, Simplesmente Deus resolve, por iniciativa dele mesmo, ele vai lá e chama Miqueias e fala, vou te dar um negócio. Leva para o meu povo. Porque toda profecia é uma iniciativa do próprio Deus. Então quando a gente pensa em Deus falando com a gente aqui domingo após domingo, a iniciativa não é minha, nem do Jefferson, nem do meu pai, de qualquer um que for pregar aqui. A iniciativa não é nossa. Quem trouxe essa palavra? Deus. Quem reuniu vocês aqui? Deus. A iniciativa nunca é humana, é sempre divina. E isso que a gente tem que entender. A igreja não é uma iniciativa humana, ela é uma iniciativa divina. O problema é exatamente quando tenta trazer ideias humanas para dentro da igreja. É aí que está o problema, que é o que aconteceu com Israel, que aconteceu com Jerusalém aqui. Onde Deus agora se torna segundo plano. O que importa é o que eu quero, o que importa é o que eu estou sentindo, o que importa é o que eu estou com vontade de fazer, o que eu acho que é certo. Mas Deus fala, não, deixa Deus aí, a gente faz um culto para Ele aí, a gente oferece um sacrifício lá e está tudo beleza. Deus não quer isso da gente. Deus não quer aparência. Deus não quer uma igreja bonitinha. Ele quer uma igreja santa e viva. Um organismo vivo que vive para Ele, para proclamar os atributos dele aqui na terra, representante dele aqui na terra. Isso é a palavra de Deus para a gente. Tá? Então a visão do Senhor veio, e Ele traz exatamente a maneira como nós devemos viver. E aí, como eu estava falando, a igreja ela não pode fabricar estratégias. E a gente vê tanto isso, estratégia de crescimento de igreja, e tentando fazer isso através de ferramentas humanas. Claro, nós queremos o crescimento da igreja, lógico. Mas a gente tem que entender que não é a nossa força. Não é aquilo que a gente faz. Não adianta a gente tentar inventar um negócio aqui para tentar fazer a igreja crescer. A igreja só é criada a partir de uma iniciativa divina. Quando Deus lança a sua palavra, então, aí a igreja acontece. Nós temos que entender isso. E a palavra molda o povo de Deus. E nunca o contrário. Isso a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça. Principalmente em dias como a gente tem vivido hoje, onde querem mudar a Bíblia, onde querem trazer novas interpretações para a Bíblia. Não, a gente não tem que trazer novas interpretações. É o que a palavra de Deus nos fala e ponto final. Mas mas temos que entender. Não temos que entender nada.
Não é a luz. Não, mas na cultura de hoje, tem que entender. Não, não é a cultura de hoje. É Deus. Deus ele não está em cultura nenhuma. Ele está na cultura dele. E ele quer implantar em nós a cultura dele. A cultura do reino. Não importa de qual cultura. Ah, mas a gente é brasileiro, está aqui, século XXI. Deus está preocupado com isso? Não. Ele estava preocupado com a cultura da época? Ah, mas nós estamos recebendo muita influência dos assírios aqui, tem que entender, né? Que agora... Não. Na época de Jesus, Império Romano... Não, Jesus tem que entender aí, né? A gente agora vive sob o Império de Roma, tal, né? A gente tem que viver que nem romano. E Jesus fala, como vocês têm que viver? Como cidadão do reino. Então, Deus não está nem aí para a nossa cultura. Ele quer que a gente viva como um cidadão do reino. E por isso que Ele envia a sua palavra. E que é imutável. Ok? Então, a gente precisa ter os nossos olhos abertos para enxergar o que Ele quer mostrar. E nessa nossa série aqui de Miqueias, se você tiver a oportunidade, né, e eu acho que você deve fazer isso, leia o livro de Miqueias. Ele é curtinho, você vai ler numa sentada ali, você lê ele inteiro. É rapidinho, ele é curtinho. E aí você vai ver que ele é um livro que ele é meio desesperador. Porque a situação está crítica lá. E Miqueias, ele levanta a voz mesmo, porque Deus fala e ele levanta a voz. Ele não está nem um pouquinho preocupado com o que vão fazer com ele. Ele fala. E ele traz julgamento sobre Samaria e Jerusalém. Traz julgamento pesado. Ele está falando ali do cativeiro, que ia acontecer, que a gente já viu, que depois eles retornaram. Ele vai falar, vocês vão ser levados sim. Vai acabar, não vai sobrar nada de Israel. Não vai sobrar nada de Samaria. E Jerusalém vai ser levada cativa. Ele fala, sem nenhum problema. Só que ao mesmo tempo em que traz esse julgamento todo de Deus, a gente vai ver no livro que ele traz também a solução. Né? Por quê? Porque Deus é sempre assim. Deus ele traz a disciplina porque Ele quer nos transformar. E ao mesmo tempo que Ele traz a disciplina, Ele traz o quê? O consolo, o renovo, a regeneração. Ele traz tudo isso para a gente. E a gente vai ver exatamente isso nessa mensagem aqui de Miqueias. Tá? Então é um livro tenso e ao mesmo tempo esperançoso. Ele mistura essas duas coisas. Ele traz um desespero, fala, estou perdido agora já era. Mas Deus continua misericordioso, Deus continua compassivo. Tá? E isso que a gente vai ver nesse livro de Miqueias. Terceiro ponto aqui que eu quero pensar é quem é o mensageiro. Que aqui no caso é Miqueias, o morastita. Né? Para a gente não faz muito sentido Miqueias morastita, para a gente não muda nada. Né? Para o pessoal da época fazia sentido. Quando fala Miqueias, né, o nome dele é importante. Miqueias significa quem é como o Senhor. Então, os pais de Miqueias já foram ali inspirados por Deus em colocar esse nome dele. Né? Então, olha a mensagem que ele vai trazer. O próprio nome dele, quem é como o Senhor. E essa frase, ela é expansiva. Quem é como o Senhor? Que pode destruir qualquer nação. E que pode resgatar qualquer nação. Quem é como o nosso Deus, que cria todas as coisas e que pode destruir quem Ele quiser. Ele tem tudo na palma da mão dele. Esse é o nosso Deus. E esse que o nome Miqueias quer dizer, quem é como o Senhor? Ah, mas o Império Assírio não para de crescer. Quem é como o Senhor? Não importa a pressão interna, a pressão externa. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? Isso é a verdade que a gente tem que trazer para nós. É o nome dele. Ele trazia como nome. Nosso nome não é Miqueias. Mas a nossa vida tem que transparecer isso. Quem é como o Senhor? Em todas as situações da vida. A gente gosta de pensar, né? Quem é como o Senhor quando a gente está passando por dificuldade, né? Quem é como nós? Quem? Ninguém pode vencer o Senhor, porque Ele é poderoso. Mas a gente tem que pensar, e olha assim, o contexto todo aqui. Existia uma pressão externa, mas a palavra de Miqueias não é contra a Síria. É contra quem? Contra o próprio povo de Deus. E falando, quem é como o Senhor? Vocês vão desafiar Ele mesmo?
Vocês estão brincando com Deus? É isso que Miqueias vai trazer. A gente vai ver nas palavras dele aqui. Vocês estão achando que vocês são quem? Quem é como o Senhor? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para a igreja de hoje, não só para nós aqui. Vocês estão pensando, estão brincando com quem? Quem é como o Senhor? A gente vai ver no Novo Testamento Paulo falando: de Deus não se zomba. Porque quem é como o nosso Deus? E essa é uma pergunta que tem que ecoar nas nossas vidas. Quem é como o nosso Deus? Em todas as situações. Quem é como o nosso Deus? Tem o poder de dar a vida e tirar a vida. É Ele que traz salvação. É Ele que traz a condenação. Quem é como o nosso Deus? Esse é o nome de Miqueias. E agora uma coisa que é importante. O morastita. Quem é morastita? De onde que é esse lugar, né? Você já ouviu falar desse lugar? Não. Pois é, exatamente. Esse é o ponto. Era uma cidade totalmente insignificante, na periferia de Israel. Né? Você lembra mais alguém? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Deus escolhe quem? Ele podia ter escolhido alguém de Jerusalém. Ele podia ter escolhido, né, alguém lá da corte. Não, ele escolhe quem? Um cara de uma cidade agrícola, lá do canto, que ninguém lembrava que a cidade existia. Deus chama, vem cá, é você que vai falar para o meu povo. Isso traz algumas coisas boas para a gente, né? Que não importa o seu CEP, se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Deus não está preocupado com títulos, Deus não está preocupado com grandes nomes, Ele está preocupado em pessoas que, como o nome de Miqueias, que sabem quem é o nosso Deus. É isso que importa para Deus. Se você sabe quem Ele é. Ele não quer saber onde você mora, de que família que você vem, se tem status social, se tem dinheiro, se tem capacidades. Nem quando a gente veio para Miqueias, será que ele era um grande orador? Não fala nada disso. Deus simplesmente chama Miqueias. E Ele chama eu e você também, para cumprir o propósito dele aqui. Então não pense, eu não tenho propósito nenhum. Se você está aqui é porque Deus tem propósito para você. Deus não chama ninguém. Meu pai sempre fala isso para ser gerente de banco, né? Para gerenciar a cadeira de igreja. Não. Se você está aqui, é porque você tem um propósito no reino. Fala, mas eu não sei. Não. Se Deus te chamou, a capacitação vem dele. Então não importa. Mas eu sou tão insignificante. Não existe insignificantes para Deus. Porque quem é como o nosso Deus? Que pode todas as coisas. E é isso que a gente tem que trazer para a gente. Então, esse era Miqueias, o morastita, que era na cidade de Moresete, né? Deus, a palavra não depende da fama do mensageiro, não depende da capacidade do mensageiro, mas da fidelidade de quem recebe a palavra. Então o que Deus espera de nós é fidelidade ao que Ele tem falado para a gente. Então, todos nós somos chamados para transmitir a palavra de Deus. E temos que fazer como? Com fidelidade. Transmitir a palavra que Ele tem nos trazido. Amém? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, então. É o marco e o alvo, que é o finalzinho aí. Nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, sobre Samaria e Jerusalém. Então, como eu já falei, pega ali, final do século 8, século 7 ali, né? Pega esse pedaço aí da história de Israel. Então, estamos aí falando de 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo, que se passa isso tudo, tá? Como eu já falei, nós temos problemas externos, então a história é bem complexa, né, dessa época aqui, mas nós temos todos esses problemas externos, política, guerra, temos problemas internos, idolatria, injustiça, desigualdade, né? Nós temos Samaria, a queda certa da cidade, isso é fato, como aconteceu, e Jerusalém, que é onde nós tínhamos uma aparente religião
eficaz, só que no fundo era uma corrupção social, tá? E Deus vai julgar todos. Quando a gente olha então esse marco histórico aqui, o alvo da nossa mensagem, né? De Jotão, Acás e Ezequias. São três reis aí de Judá. Se você leu lá Crônicas, se você leu os livros de reis, eles vão aparecer. Então nós temos aí 3 lideranças de Judá. Primeiro Jotão, que era quem? Um cara fraco. Um cara que não sabia liderar, um cara... Aí você tinha Acás. Era pior, porque ele era infiel. Ele era aqueles que está escrito lá e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Esse era Acás. Aí você tinha Ezequias. Ezequias foi um cara que resolveu ouvir a palavra de Miqueias. E aí trouxe um renovo para Judá. Tá? Não foi um cara perfeito? Também não. A gente vai ver que ele teve seus problemas. Mas foi alguém que ouviu a palavra do Senhor. Então nós temos esse período aí, né? De três reis de Judá. E como eu falei, era um problema político que tinha, interno, um problema político externo, pressão, a invasão dos assírios, que eram, como a gente já viu aqui, eram realmente violentos, extremamente violentos. Tem uma cena que eu estava estudando aqui, onde eles, num lugar, por causa exatamente porque qual que foi o grande problema? O Reino do Norte decidiu tentar contra-atacar os assírios, e sem nenhum sucesso, tá? Porque Deus falou que eles iam cair. E se Deus falou que eles iam cair, não adianta todo o esforço humano, porque Deus falou, vocês vão cair, e ponto final. E aí, como eles se rebelaram contra o Pilate Teglesé, esqueci o nome dele agora, é um nome esquisito pra caramba, mas acho que é isso. O que ele fez? Ele pegou e ele fez uma vala e jogou 150.000 israelitas ali dentro, mortos. E aí em cima, aí jogava todo o lixo da cidade em cima deles. Esse era mais ou menos o cenário dos assírios. Eles eram bem legais, pessoal bem de boa, né? E era essa galera que estava invadindo. Então, pensa, era uma situação bem complicada. Você tinha internamente corrupção, desigualdade social, um enganando o outro, mentira. Isso era um cenário interno. Os reis ali de boa, comendo do melhor, vivendo no luxo, e o povo passando fome. Essa era a situação interna. Fora isso, você tinha essa nação super gente boa querendo invadir vocês. E o que acontecia quando eles invadiam uma terra? Eles tinham um exército que fazia isso. E o exército deles era de mercenários. Então eram todos pagos. E aí pensa, vamos imaginar uma situação aqui, a gente é uma cidade, e aí eu trago o meu exército aqui e invado vocês, né? Aqui dominamos, esse exército invadiu vocês, tem que pagar eles, então agora vocês vão pagar o salário deles. Essa era a situação. Toda cidade invadida passava a pagar o salário dos caras que invadiram eles. Isso era o Império Assírio. Então nós temos um problema gigantesco interno e um problema gigantesco externo. E é nesse meio que Deus levanta Miqueias e fala: olhe para mim, quem é Deus como o nosso Deus? Tá? E aí quando a gente vê, né, essa situação toda aqui, né, e qual era o grande problema? Como eu falei, o culto estava acontecendo. O templo estava lá fazendo seus sacrifícios. Mas qual que era o grande problema? Não tinha mais fé. Era só rituais. Rituais vazios. Que é como a gente vê que acontece de tempos em tempos na igreja. As pessoas, tá lá. Vai na igreja. Faz suas orações. Né? Só por cumprir uma tabela. Mas não crê mais em Deus. Né? Só você perguntar aí para um monte de gente. Né? Outro dia mesmo, conversando com uma moça, e ela falou: não, porque eu sou evangélica. Eu falei: você vai na igreja? Não vou. Porque
tudo tem um tempo, né? Eu falei, como assim tudo tem um tempo? Não, Deus sabe todas as coisas. Eu falei, tá. E aí? Não é o momento de eu ir na igreja agora. Eu sei que vai ter um tempo. Percebe? A pessoa tem todo o vocabulário. Não, Deus sabe todas as coisas. Né? Então você percebe que era uma moça jovem, 20 e poucos anos, cresceu na igreja. Né? Só que agora, não é meu momento de estar na igreja. Não existe isso. Percebe? Não, mas eu creio em Deus, creio em Jesus, sou evangélica. Uma fé só nominal. Mas na prática, não. Eu falo, mas e aí, como que é sua vida? Não, aí... Deus tem um tempo, e agora não é o meu momento de fazer nada, de frequentar a igreja, né? Por quê? Porque ela queria viver para ela. Mas eu sou evangélica. E é o que estava acontecendo. Não, nós somos judeus, adoramos o Deus Yahvé, né? O Deus criador dos céus e da terra. Tá. Na vida, Deus não existia. Existia lá uma vez por ano. Não, eu ofereci meu sacrifício lá, já fiz minha parte. Agora eu vou ver minha vida. Agora eu vou enganar os outros. Agora eu vou... Que era o que estava acontecendo lá, né? Os ricos tomavam as terras dos pequenos agricultores. Os comerciantes trapassavam nas balanças. A gente vai ver isso, Miqueias falando, né? Balança enganosa. Isso era o pessoal que estava lá oferecendo sacrifício no templo. Então, oferecia lá, né? É o cara que vem na igreja no domingo, levanta as mãos, chega no dia seguinte, engana o cliente, né? Trapaceia, mente, né? Então, aparentemente, sou crente, mas segunda-feira é segunda-feira, né? Segunda-feira tem que correr atrás do meu, né? E aí não importa se eu vou enganar alguém, se eu vou passar por cima de alguém, né? Deus sabe todas as coisas. Né? E é o que estava acontecendo aqui. Então Miqueias abre o seu livro com a frase: a palavra do Senhor que veio a mim em visão para essas duas cidades. Tá? E aí, né, uma coisa para a gente pensar aqui, né? Que eu comecei falando disso, né? Sobre a palavra do Senhor. Eu quero trazer mais uma vez. Quem dirige a nossa vida? É a palavra do Senhor? Ou é a cultura? Ou é os ventos do momento? Ou é as nossas vontades? Aquilo que as pessoas falam pra gente. Mas você devia ser assim, você devia fazer aquilo. Quem dirige a nossa vida? Tem que ser a palavra do Senhor. Agora, como a gente não pode deixar nunca de falar, a pregação de Miqueias também é cristocêntrica. Tá? É interessante que ele começa: a palavra do Senhor veio a mim. E aí quando a gente vai lá para João 1, verso 1, o que fala? No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo se fez carne. Aqui em Miqueias a palavra vem em forma de visão, mas em João a palavra vem em forma de pessoa. A palavra encarnada. Então a gente tem um paralelo aqui. A gente vai ver esse paralelo muito grande, porque é em Miqueias que está escrito que Jesus viria em Belém. Lembra quando os reis do Oriente chegam e perguntam, né, para Herodes: onde que... nós vimos a estrela, o rei nasceu. E aí ele manda olhar nos livros dos profetas. Onde que nasceria o rei? Aí eles vão lá: está aqui, Belém. E onde estava isso? Miqueias. Então é lendo Miqueias que eles descobriram que Jesus tinha nascido em Belém. Tá? Isso vai estar lá no capítulo 5, a gente vai chegar lá. Mas a profecia da vinda de Jesus, que viria em Belém, está aqui em Miqueias também. Então ele é um livro que vai trazer Jesus em todas as seus capítulos aqui. Miqueias capítulo 5 também vai trabalhar a ideia do bom pastor, que Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor. E Miqueias capítulo 5 vai trazer a ideia do bom pastor, que é a nossa paz, né? E já dando um spoiler total, lá do final, no capítulo 7, né? A fase final do livro é a seguinte, está lá em Miqueias 7,18. Quem é como o Senhor, ou seja, o próprio nome Miqueias, que perdoa a iniquidade? Miqueias termina o seu livro dessa maneira. Ele traz, como eu falei, é um livro pesado, que vai trazer muita condenação, vai trazer a esperança, que inclusive vai falar da vinda do Messias,
E ele conclui o livro dizendo: quem é como o Senhor, que perdoa a iniquidade? Esse é o nosso Deus. Então é uma mensagem que vai trazer confronto sim para a gente, mas ao mesmo tempo vai trazer essa esperança viva, que quem é o Senhor? Que pode trazer condenação, mas também é aquele que perdoa a nossa iniquidade. Que exatamente é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é exatamente isso: o Deus que perdoa a iniquidade. Que essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela não é condenatória. A gente tem que entender, para quem que Deus trouxe essa palavra para Miqueias? Para quem que era? Para o seu povo. Não era para o povo que está lá fora, era para o seu povo. Por isso, essa palavra de Miqueias vai trazer para a gente, o povo de Deus, falando: ó, o que vocês estão fazendo, achando que estão dentro da igreja, e estão vivendo como quem não é. Só que a palavra de Miqueias para os que estão de fora é: quem é como o nosso Deus, que perdoa as iniquidades? É a palavra de esperança. Então, existem essas duas coisas embutidas aqui no meio, que é a mensagem do Evangelho. Deus confronta o nosso pecado, mas Ele fala: mas eu também sou aquele que perdoa as iniquidades. É aquele que sara a nação, é aquele que corrige os caminhos, é aquele que regenera as nossas vidas. Amém? Então, para a gente concluir aqui, que essa aqui é só uma introdução ao livro de Miqueias, né? Pensando aqui voltando lá do Charles Dickens, que eu comecei, né? Era o melhor e o pior dos tempos, né? Miqueias vai trazer também a mesma coisa. Era o melhor e o pior dos tempos. Era luz, trevas. Era esperança e desespero, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente lê no Miqueias, vocês vão perceber exatamente isso. É desespero e ao mesmo tempo esperança. Porque quando você olha a situação, não, isso aqui não tem mais jeito, aqui acabou. Não, mas quem é como o nosso Deus, que restaura as coisas? Essa é a mensagem. E aí hoje nós temos as mesmas tensões. Se a gente olhar o noticiário, olhar as notícias aí, o que você pensa? Desesperador. Não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito. Está cada vez pior. Quem é como o nosso Deus? Ele pode todas as coisas. Ele vai trazer juízo sobre as nações? Vai. Mas Ele também vai trazer cura e libertação para o seu povo. É o que Ele promete. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tá? Então, essas tensões vão acontecer. E eu acho que vai ser muito gratificante a gente estudar Miqueias exatamente por isso. Que a gente vai ver um reflexo dos nossos dias lá do século 8 a.C. E o mesmo Deus que agiu lá é o Deus que age hoje, que age na nossa vida. Tá? E aí o nosso chamado é ouvir a palavra do Senhor, se arrepender e confiar nele. Esse é o chamado. Lembra quando a gente estudou Zacarias, que começa lá, né? Voltemos, pois, a Deus, e Ele se chegará a nós. Então, a mensagem sempre vai ser essa, né? A mensagem de Miqueias é um chamado ao arrependimento. Falando: olha o que vocês estão fazendo, volta. Porque Deus é um Deus compassivo. É o Deus que perdoa iniquidades. Então, a gente só vai encontrar a paz, né? Encontrar o consolo em meio ao desespero. Só vai encontrar a esperança em meio a esse caos, quando a gente olhar para o nosso único Salvador. Tá? Então, da mesma forma, a gente pode afirmar, né? Era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Hoje é o pior dos tempos, mas é o melhor dos tempos. É difícil a gente declarar isso. É fácil declarar que hoje é o pior dos tempos. É só olhar a volta. Você fala: não, tá, pior, não tem pior momento. Mas a gente pode pensar: é o melhor dos tempos. Porque é o tempo de a gente ver Deus agindo. Deus agindo na nossa vida, Deus agindo na sociedade, Deus agindo na igreja. É o melhor dos tempos. Porque em meio ao caos surge a luz, que é Jesus. Tá? No meio da confusão, a gente ouve a palavra do Senhor vindo a nós. O Senhor não nos abandonou. O mundo está no desespero,
E o Senhor está falando com a gente. Ele não nos deixa. O mundo pode estar no meio do desespero. Nós temos esperança. Amém? E essa é a mensagem de Miqueias para nós. Essa é a nossa introdução. Tá? É só para a gente iniciar. E aí a semana que vem, força total aqui no livro de Miqueias. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra, aqui no único verso aqui do livro de Miqueias. Senhor, e nós, diante da Tua revelação, nós queremos Te dizer que nós, aqui como igreja, estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos ouvir a Tua Palavra, nós queremos ser confrontados sim com a Tua Palavra, porque nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos desfrutar do Teu renovo, desfrutar da Tua graça. E por isso nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz, para sermos transformados, para sermos regenerados. Fala com a gente, Senhor. Nós vamos entrar nessa série e nós queremos que o Senhor fale com a gente. Senhor, que nós sejamos sensíveis à Tua voz, que a gente reconheça que não há um Deus, outro Deus além de Ti, que a gente reconheça a Tua soberania, o Teu poder, a Tua santidade, a Tua justiça. Senhor, que a gente se coloque no nosso lugar como totalmente dependentes de Ti. Senhor, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda as nossas vidas, muda a nossa perspectiva. Senhor, que mesmo em meio ao caos que esse mundo está vivendo hoje, a gente encontre esperança em Ti. A gente olhe para Ti e encontre o conforto, encontre a esperança, encontre a graça. Senhor, esse é o nosso desejo e nós dependemos totalmente do Teu Santo Espírito para isso. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.